Então, boa noite a todos. Hoje nós começamos nossa aula 2.3. Antes da gente começar a aula, eu queria saber se vocês estão conseguindo ter acesso ao material que eu postei no Aula. Eu postei uma aula 2.2, um slide, eu queria saber se vocês conseguiram ver. Então, professor, eu particularmente não estou tendo acesso ao portal ainda, está com problema. Mas o Nelson já está resolvendo isso. Tá. Ô, professor, você já foi para 2? Oi? Você já foi para as 2.1, 2.2, você foi para tudo ali, para os dois? Já, porque assim, eu já tinha dado uma aula da 1.1 e da 2.1. Aí, a 1.2 e a 1.3 a gente pulou porque eram aulas mais práticas. Se a gente conseguir voltar a tempo de ter alguma aula prática, são aulas que eu queria dar para vocês com o equipamento. Se a gente não conseguir voltar a tempo, eu volto nessas aulas dando uma aula expositiva no slide, mas sem a gente ter contato com o equipamento. Tudo bem? Só para a gente ter uma ideia, deixa eu abrir aqui a minha área de portal. Todo mundo consegue ver minha... Esse é meu sinal. Bastante. Oi? Todo mundo consegue acompanhar aqui minha tela? Sim. Legal. Ó, Positivo. De vocês, para a gente ver como que está o sistema de pontuação de vocês até o momento. Então, eu lancei 500 pontos para vocês de quem não entregou o trabalho escrito antes da gente ter uma interrupção de aula. Então, todo mundo que entregou está com a pontuação. Se, de repente, você subiu na minha lista depois que eu lancei a pontuação, aí você me avisa que eu já retifico. Ó, eu sei que tem 3 alunos que subiram depois da pontuação. Deixa eu ver quem são. Ó, o Giomar, o Guilherme e a Patrícia. Giomar, Guilherme e Patrícia estão online? Para eles falarem comigo, tá? Mas o que eu vou pedir para vocês agora? Sempre mantenha o AVA em dia, porque eu vou começar a lançar pontuação para vocês por lá. Então, quem está assistindo pré-aula, quem está assistindo pós-aula, quem está acompanhando a disciplina no portal, porque fica mais fácil de eu ter um controle de quem está participando dessas atividades para lançar pontuação. Beleza? Ok. Ok. Beleza, professor. Ô, professor, e aquele trabalho que o senhor passou para a gente fazer? Aquele trabalho eu já considerei 500 pontos. Ah, o de topografia, né? Isso. Tá bom, que foi a última aula que o senhor deu. Ah, eu agradeço. Muito obrigado. Tá bom, então. Obrigado, professor. Nada. Então, hoje a gente vai entrar aqui. Todo mundo enxerga meu slide? Sim. Ok. Nossa aula de topografia e georreferenciamento. Sim. Ainda um pouco mais na parte de geodésia, né? Nesse momento, se vocês tiverem dificuldade para ouvir minha voz, o ideal é que vocês falem para mim. Então, de repente, professor, estou com alguma dificuldade. Você me avisa, eu tento falar um pouco mais alto, alguma coisa assim. Então, aí no início, as diferentes áreas de estudo utilizam dados topográficos, informações geográficas para a localização ou referência de uma região, de um determinado terreno ou um objeto. O sistema de coordenadas ele tem como objetivo localizar um ponto no mapa. Então, se eu tenho coordenadas, eu tenho um sistema para localizar um ponto, seja no mapa, numa carta ou numa planta. Sendo essencial o processo de mapeamento, demarcação do terreno e de execução de obras, que é a parte muito importante do levantamento topográfico e do georreferenciamento.
Todo mundo que está na disciplina de topografia está na minha aula de tecnologia das construções ou não? Não, professor. Eu estou, professor. Não, professor. Tranquilo. Quando a gente está falando de topografia no projeto, a topografia ela é uma das principais representações gráficas que a gente faz, porque é a partir da topografia que a gente vai entender um pouco da questão urbana, de como são os coeficientes que a gente pode usar para construção, de onde a gente tem que implantar isso. Então, a topografia ela é parte essencial de um projeto de prefeitura. Nos próximos semestres, quando vocês tiverem aula de projeto de prefeitura comigo, vocês vão notar que o primeiro projeto que a gente vai fazer é o projeto topográfico. Mas a gente vai ter até uma noção hoje, mais ou menos, de como é um projeto assim. Então, falando de sistemas de coordenadas, eles referenciam pontos numa superfície, que é a superfície da Terra. E há uma diversidade deles. Assim, é necessário escolher qual é o melhor que se adapta à situação para você ter o mínimo de distorção possível nesse mapa. Então, é muito difícil não haver distorção, pois ele será usado no sistema esférico de coordenadas que utiliza unidade em graus, radianos, decimais, para quantificar a superfície da Terra. Assim, a geodésia ela busca equacionar a relação entre vários sistemas de coordenadas, permitindo que a transformação, se necessário, ela seja o menos distorcível possível, né, que seja o mais próximo da realidade. Então, quando a gente está falando de sistema de coordenadas, a gente tem várias situações que a gente pode utilizar para fazer esse referenciamento dos pontos. Aqui eu coloquei uma imagem só para vocês identificarem mais ou menos como a gente enxerga um globo, né? É claro que a superfície da nossa Terra ela não é uma esfera perfeita, como a gente já viu nas aulas anteriores, mas os sistemas de coordenadas eles são classificados como coordenadas geodésicas naturais, as geodésicas elipsoidais e as geodésicas, retangulares. Então, nós teremos 3 tipos de coordenadas aí para trabalhar na geodésia. A primeira, que seria de coordenadas naturais, ela é definida por um sistema de coordenadas curvilíneas que se utilizam de uma superfície no nível vertical do lugar. Elas podem ser também de uso em posição de aparelhos de astros, obtendo latitude, longitude e o azimuth astronômico, partindo de um ponto P localizado na superfície. Então, quando a gente está falando desse tipo... Boa noite. Oi? É o Gilmar, eu não estava conseguindo acessar para te responder, que você estava falando lá. Desculpa aí. Mas Gilmar, daqui a pouquinho a gente fala da pontuação, tá bom? Tá bom, combinado. Beleza. Então, quando a gente está falando desse tipo de coordenada natural, a gente tem como se fosse um plano na horizontal, e a partir desse plano nós temos as alturas que vêm com uma angulação de um certo ponto da superfície. Então, nós teríamos um horizonte do observador e as alturas fazendo essa curvilínea, né, essa referência vertical mais curvilínea. Nós temos as coordenadas geodésicas elipsoidais, que elas são obtidas de um dado elipsoide, como a gente já viu na aula anterior de referenciamento, como uma referência em relação à Terra. O ponto P na superfície da Terra, tendo como uma projeção correspondente um P', que é a normal do elipsoide. A sua longitude, a latitude e a altitude geodésicas, elas servem de localizações tridimensionais. Então, nós temos ali a longitude, a latitude e a altitude, em relação a um ponto P desse elipsoide de referência. Então, aqui nós temos, por exemplo, uma representação de um elipsoide. Nós temos a linha do Equador, os 2 polos, e o ponto do observador, ele vai encontrar tanto, entre aspas, um ponto na superfície no centro, quanto o ponto que ele quer referenciar. E aí ele tem várias situações que você pode interpretar esse elipsoidoide. Então, por exemplo, o ponto A, ele é um semi-eixo maior da Terra. É como se a Terra tivesse com a parte longitudinal sendo referenciada pelo ponto A. O ponto B é um eixo menor da Terra. O E é excentricidade. Só que o E não está representado aqui na nossa imagem, sendo que o nosso ponto 0 a gente deixa bem no centro e ali o ponto do observador em relação às coordenadas que ele quer. É um pouco mais complexo de entender, mas também é um sistema de referenciamento para dar posição de pontos.
tá? Esses cálculos que ele tem aqui na lateral, a gente não vai utilizar, porque o nosso objetivo não é ter uma ciência, como que eu posso falar? Uma ciência aprofundada na geografia, né? Mas só entender como esse ponto de coordenadas funciona para a gente interpretar no mapa. E o último sistema de coordenadas são das geodésicas retangulares, que são obtidos através de um recurso de um sistema de coordenadas cartesiano. Então, se é cartesiano, a gente já pensa no eixo X e o eixo Y, só que esse é tridimensional, ou seja, ele tem ali uma profundidade também nesse sistema de referenciamento. Como sistema de coordenadas, de um ponto serão definidas por 3 coordenadas respectivas do eixo. Então, se lá no plano de uma superfície ortogonal, quando a gente fala de um plano cartesiano em 2 dimensões, nós teríamos só x e y. Nesse caso, como a profundidade ela entra, nós temos o x, o y e agora o z, que é a nossa profundidade. Então, só para a gente entender, um ponto ele vai ter ali uma referência no x, no y e no z, né? Os sistemas de coordenadas, eles fazem referências a pontos sobre a superfície da Terra. E eles se classificam, então, como coordenadas geodésicas naturais, coordenadas geodésicas elipsoidais e coordenadas geodésicas retangulares, como a gente viu em cada exemplo. O sistema de projeção, ele é uma verdadeira relação entre as distâncias, os ângulos e as áreas das respectivas grandezas. Não pode ser conservada ao mesmo tempo quando a superfície da Terra é projetada sobre um plano. Então, quando a gente está falando de um sistema de projeção, a gente vai ter que, em algum momento, fazer com que a superfície da Terra, que é um elipsoide, ali, ela seja considerada mais ou menos como um plano. E por isso a gente vai ter ali um pouco de distorção na grandeza, mas isso é o mais próximo possível que a gente pode chegar daquela realidade, né? Então, por isso, a representação ela deve ser feita em seções, projetando cada parte da superfície em uma figura geométrica. Partes da superfície terrestre, por exemplo, figuras geométricas como cilindro, cone ou próprio plano, para essas figuras poderem fazer um tangenciamento do esferoide. Então, quando a gente fala de tangenciamento, é como se ela fosse contornar isso. O que ele está falando aqui? O sistema de projeção, imagina que se a gente pegasse toda a esfera, né, pegar toda a superfície do nosso elipsoide, e a gente fosse fazer uma análise dele em um mapa só. Ia ser uma coisa bastante distorcida. Então, por isso, a gente pode dividir essas seções e fazer várias figuras geométricas para a gente entender como funciona aquela superfície. Aqui nós temos o sistema de projeções, por exemplo. Eu tenho aqui o A, é um sistema cilíndrico, o B ele é um sistema em cone, e o C é um sistema rebatido numa superfície plana. Só para a gente ter uma ideia, como cilíndrico, ele subscreve a esfera num cilindro e os paralelos meridianos são retos. Quando a gente fala de paralelo mediano, são aqueles paralelos que são paralelos à nossa linha do Equador, por exemplo, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. E ele possibilita toda a superfície da Terra, sobre menos deformação da linha do Equador, e existem vários tipos. A gente vai ver aqui na figura 2.29, a cilíndrico equivalente, e na 2.30, perdão, o Eckert. Então, aqui no 2.29 é como se ele tivesse planificado isso, mas como se fosse um cilindro, ele abre a esfera como se fosse um cilindro. Quanto mais próximo do centro da esfera, da linha do Equador, mais real vai ficar. Mas quanto mais na extremidade dos polos, mais distorção você tem. Porque imagina, na superfície dos polos, nós temos ali pouca quantidade de área para ser representada. E olha como fica o Polo Sul aqui, por exemplo, como ele pega o mapa inteiro. É como se ele fosse distorcido para a gente conseguir ter acesso a essa imagem, ver essa imagem como uma imagem plana. E nós temos aqui esse outro sistema de projeção, que ele identifica as linhas horizontais como retas, né, retas paralelas, e as verticais, ao invés de ser todas retas também, ele vem com um sistema meio que curvilíneo, e aí ele consegue chegar próximo também, entre aspas, de uma projeção batida, rebatida, de uma forma mais real. Reparem que, na 2.29,
o meu polo ele é estritamente grande, né? Já na 2.30, ele diminui bastante, então chegou mais próximo da realidade possível. Nós temos a cônica também, né? A cônica, ela circunscreve a esfera num cone, e os paralelos são curvos. A deformação é menor, a deformação menor está no paralelo e é classificada como cônica simples ou policônica. Aqui a gente tem uma noção de como fica a representação dessa esfera, como isso pode ser até um pouco mais aproximado. Mas se a gente está olhando de um ponto de cima, de um polo, por exemplo, o polo de baixo não é muito bem representado, né? Então ele fica ali, não dá nem para ver direito, né? Mas ele ficaria ali nas bordas. No caso, seria até o ideal fazer duas imagens, uma de um polo e outra do polo de baixo, para que você tivesse completar, né, essa imagem. Então ele vem assim de um ponto do polo, e as linhas que seriam as paralelas à linha do Equador, que seriam os eixos horizontais, elas vêm todas nessa representação de pedaço de esfera, né, que a gente não pode chamar de círculo perfeito, mas de pedaços de círculo. E aí nós temos também a representação plana ou azimutal, que ela coloca num plano tangente à esfera e permite representar os hemisférios completos, sendo que os paralelos são circulares e os meridianos são retos. Os polares são os pontos centrais do polo ou no polo norte, que é a figura 2.3. Os equatoriais é um ponto no equador e o centro na projeção. E as oblíquas, o centro está localizado no ponto entre o equador e o polo. Então aqui eu tenho uma projeção polar, né, em que o ponto central ele está no polo, parece muito até a nossa representação em cone, mas nesse caso a esfera ela é toda contemplada. E eu não coloquei a imagem dos outros. Mas o equatorial seria um ponto no centro da linha do Equador, e a oblíqua é entre a linha do Equador e um polo, que você pode escolher qualquer ponto ali para fazer a representação. E aqui nós podemos escolher a melhor projeção, e depende de qual é o objetivo dessa projeção. Toda projeção ela possui um erro, então nenhuma projeção vai ser perfeita, mas vai chegar o mais próximo da realidade possível. A representação de uma projeção ela pode ser equivalente, ela pode ser conforme, ela pode ser equidistante. Quando a gente está falando de equivalente, ela mantém a proporção exata entre a área representada, na carta da área que vai ser representado o terreno. Quando a gente está falando de uma projeção conforme, ela mantém a mesma forma das figuras pequenas, conservando os limites geográficos das pequenas áreas, mas ela não conserva os contornos das grandes áreas. E quando a gente está falando da equidistante, são todas as linhas que partem de um ponto e se mantêm corretamente com pouca ou nenhuma alteração. Aqui nós temos as três imagens, que seria de cima para baixo, na direita para a esquerda, a projeção equivalente, né? Lembrando que a projeção equivalente, ela mantém a mesma proporção da área representada na carta que deve ser representado o terreno. Então ela deixa o mais próximo à realidade possível, né? Nós temos aqui a projeção conforme. Se vocês notarem, a projeção conforme, ela está saindo de um ponto mais baixo do que o centro da carta, né? O ponto central da carta não é o ponto que vai irradiar essa projeção. Então ela mantém a forma das figuras pequenas, conservando os limites geográficos das pequenas áreas e não conservando o entorno das grandes áreas. Se vocês notarem, essa projeção, a projeção conforme em relação à projeção anterior, o contorno dos países, por exemplo, aqui nessa projeção, ele se mantém, entre aspas, como uma figura, mas ele tem uma distorção por se tratar de uma grande área. E a projeção equidistante, ela tem todas as linhas que partem de um ponto e se mantém corretamente com pouco ou nenhuma alteração. Então ela vem com algo mais proporcional e tem uma situação equidistante, mantendo uma relação de escala ali para visualização. E aí nós chegamos na projeção transversa Mercator. Essa projeção ela é uma transversal, pois ela tem um eixo cilíndrico rotacionado em um ângulo qualquer, partindo de sua coincidência com o eixo do polar terrestre.
Nas cartas topográficas, o eixo cilíndrico ele é rotacionado em 90 graus, ficando inserido no plano do equador, obtendo uma forma elíptica na seção transversal. Essa projeção ela busca manter iguais as variações de distâncias no sentido de latitude e longitude. Então, se a gente olhar a imagem dela, é como se a gente pegasse uma esfera, colocasse a projeção da linha do equador no centro dela e abrisse ela como se ela fosse uma projeção de carta em 2 dimensões. E a gente consegue manter a relação de proporção nas linhas horizontais e verticais, sendo latitude e longitude. Né? Então, a gente consegue ter essa relação de distância para saber o quanto realmente tem de distância um ponto de outro. Então, conforme o Correia, para você ter um sistema desse, para se enquadrar nesse sistema, que é do TM, nós temos vários fatores. Então, tem que ser uma projeção, conforme o Mercator, em Gauss. O fuso é de 6 graus em amplitude, delimitados. São vários critérios para que se mantenha numa condição dessa. Né? Todos esses critérios eles podem ser vistos lá na apostilinha de vocês. Está tudo descrito lá. E são critérios que é só para você olhar para aquela carta e conseguir adequar ela para saber se ela é uma UTM ou não. Geralmente, esse tipo de carta ele é usado pelo sistema militar. Né? O sistema militar utiliza eles para saber a distância de um país para outro, de como que você vai fazer não só navegação, mas linha de comércio, enfim. Você consegue ter uma noção um pouco mais real do que realmente é. E aí, eu queria falar para vocês utilizarem sempre o Faça Valer a Pena da apostila de vocês. É sempre importante manter esse Faça Valer a Pena atualizado na apostilinha de vocês, depois que vocês assistirem a aula e tudo mais, porque por esse Faça Valer a Pena, você consegue estudar também para as avaliações. Então, muitas vezes eu me baseio em perguntas que estão lá para fazer uma perguntinha para vocês, pode ser muito similar. Então, o ideal é que você sempre responda esse Faça Valer a Pena no caderno para você estudar por ele. E agora, eu queria compartilhar outra coisa com vocês. Lembra que eu passei um exercício na aula? Deixa eu achar ele aqui. Eu passei um exercício na aula de rumos e azimutes, de conversão de rumo para azimute à direita. Sim, sim. Bacana. Eu queria compartilhar com vocês a resposta daquele exercício, que é um exercício que eu não vou conseguir corrigir com vocês, infelizmente. Né? Então, aqui na tabela 6.1, eu tinha as linhas, era de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4, enfim, eu tinha várias sequências, e eu tinha os rumos que eu dei para vocês em aula, para vocês transformarem em azimute, né? Só para vocês corrigirem aí, vocês estão com o caderno na mão? Sim. Sim. Sim? Sim. Estamos sim. Então dá uma Sim. conferida. Ó. Corrigido. Se eu tinha um rumo saindo do norte, indo para o oeste, de 42 graus e 15 minutos, qual que era o azimuth à direita que era correspondente a esse rumo? 317 e 45. 45 segundos. Perfeito, 45 minutos. Minutos, desculpa. Todo mundo chegou nessa resposta? Essa sim. Beleza. Senhor. Próximo rumo. Que essa você fez na aula. Fez com a gente. Todo mundo Essa eu fiz? Já dei até uma dica, poxa. Essa daí ficou fácil, né? O segundo rumo, ele saía do sul, sentido oeste, então ele ia para a esquerda. Qual que seria o azimuth correspondente? Pessoal, lembra que o azimuth 180 graus e 15. Perfeito. Lembra que o azimuth sempre sai do norte, à direita, se ele sair do norte e ele seguir à direita, imagina assim, para ele chegar na mesma linha, ele teria que pegar o primeiro quadrante, seria 90 graus, o segundo quadrante, 180 graus, e para que ele chegasse no rumo de 0 graus 15 minutos, ele teria ali mais 15 minutos. Então daria 180 mais 15. Será que eu consigo mostrar isso para vocês no Paint ou ficaria muito ruim de enxergar? Tenta aí, professor. Vou tentar, peraí. Quer que eu empreste o livro? Vou tentar desenhar para vocês, ó. Empresta pra mim esse livro aí.
É? Então eu vou ter aqui... Vocês estão conseguindo acompanhar o pente comigo? Sim. Sim. Uma linha na vertical, uma linha na horizontal. E eu tinha aqui uma linha de um ângulo que eu vou fazer de outra cor. Opa, não, será que continua bem? E eu tinha aqui um ângulo que estava saindo do sul e indo para o oeste. Vou colocar aqui sul. Opa, não deu. Onde que eu coloco letra aqui? Sul, oeste, norte e leste. Então, se eu tinha um ângulo saindo do sul indo para o oeste com 15 minutos, ou seja, 0 graus 15 minutos, vocês conseguem enxergar o meu mouse andando? Sim. Legal. Então, se ele sair aqui do sul e ia para o oeste, e se eu quero um azimuth correspondente, eu preciso de um azimuth que saia do norte, sentido leste, do leste, ele vem para o sul, e do sul, ele vem sentido o ângulo. Então, ó, no primeiro quadrante, eu tenho 90, no segundo quadrante, eu tenho mais 90, e qual que era o ângulo do rumo do sul para o oeste? Não era 0 graus 15 minutos? Isso. Portanto, meu azimuth saindo à direita tem 90 mais 90, 180, mais 15 minutos, 180 e 15 minutos. 15 minutos. Todo mundo concorda? Sim. Olha a resposta aqui. Agora, imagina que eu vou ter um ângulo saindo do sul, porém indo para leste. Eu tenho um ângulo de 89 e 40. Vou voltar para o meu pente. Deixa eu fazer aqui de novo. Norte, sul, oeste e leste. Se eu tenho um ângulo saindo do sul para leste com 89 quanto? 89 e 40 minutos. Perfeito. Se eu tenho um azimuth saindo sempre do norte à direita, eu vou ter aqui... Opa! Que eu tenho 90 graus. Eu tô ruim hoje, hein? ...90 graus do primeiro quadrante, e do primeiro quadrante até esse ângulo, eu tenho a diferença de 90 menos o ângulo todo que eu tinha do rumo. Então, se eu for analisar, eu tinha um rumo de 89,40. Me sobra quanto nesse pedacinho? 20? 3, 20? não, 0 graus e 20 0 minutos? graus. 20. 20, isso. É 90 isso? graus e 20. Isso. Perfeito. Então, quanto que seria esse azimuth? Se eu tenho 90 graus e 20 minutos, 90 graus e 20 Não, minutos? tá certo. Você tinha 89 e 40, ele virou 90 e 20. Perfeito. Então, o meu azimuth saindo ali do norte, sentido leste, vai ser um azimuth de 90 graus, porque pega o primeiro quadrante inteiro, mais 20 minutos que ficou dessa folguinha aqui que sobrou do rumo. Todo mundo concorda? Uhum. Bacana. Então, analisando, voltando lá para o exercício, eu tenho também a linha 45, que tem um rumo de 10 graus e 15 minutos, saindo do sul, indo para o leste. Então, se sai do sul e vai para o leste, eu sei que na hora que eu for tirar o meu azimuth lá de cima à direita, eu vou ter o primeiro quadrante inteiro, certo? Porque eu vou ter o primeiro quadrante sem nenhum ângulo ali cortando, e no segundo quadrante ele vai ser interrompido.
né? Na verdade, entre aspas, o quarto quadrante, digamos assim. Porque se a gente for lembrar, o primeiro quadrante é na direita superior, o segundo quadrante superior esquerda, o terceiro quadrante na esquerda na parte inferior e o quarto quadrante na parte direita inferior. Então, quando ele sai do primeiro quadrante e vai para o quarto, ele vai encontrar essa linha aqui, né? Mas ele vai encontrar quando? Quando ele já tiver 90 graus do primeiro quadrante e for somado. O que eu sugiro para vocês? Se você tem o primeiro e o quarto juntos, você já soma 180 graus. E você vem e desconta 10 graus e 15 minutos. E aí você chega no resultado de 169 graus e 45 minutos, que seria subtraindo esse rumo que ficou. Agora, essa linha 5,6, ela sai do norte e vai para o leste, não é isso? Uhum. Se ela sai do norte e vai para o leste, ela não faz o mesmo caminho do azimuth à direita? Sim. Sim. Portanto, o azimuth à direita é exatamente igual ao rumo. Tanto na 5,6 quanto na 6,7, o azimuth está saindo do norte à esquerda. O norte à direita, que seria para o sentido leste. Portanto, o azimuth é idêntico ao rumo. E quando a gente chega na 7,8, ele sai do norte e vai para o oeste. O que eu falaria para vocês? Somos 4 quadrantes, que são 360 graus, e desconta os 12 graus do rumo. Então, 360 menos 12, 348 graus. Esse exercício ficou legal? Ficou claro para vocês? Uhum. Bacana. Então, vou passar um exercício novo. Sim, ficou, professor. Beleza, eu vou passar um exercício novo aqui para vocês treinarem em casa. Se eu pedir para vocês completarem uma tabelinha dessa na prova, vocês conseguem? Sim. Não, essa daqui é fácil. Eu acho que eu consigo. Beleza. Eu só tenho que lembrar como é que eu uso na calculadora de novo. Desse 7 que você passou, eu errei 2. 5 tá certo. Foi bem, já ia tirar uma boa nota no exercício. Gente, Eu respondi na sala mesmo. Boa. Ó, essa daqui é a tabelinha nova, só que nesse caso, o meu azimuth está no hemisfério norte, ou seja, ao invés dele sair à direita, ele vai sair à esquerda. E aí essa tabelinha aqui para vocês completarem em casa. Sou inocente. Pessoal, eu pedi só para vocês ligarem o fone, eu não estou pedindo o Prior hoje se defender. Apresentaram uma denúncia pesada Mano, ninguém merece escutar o Prior se defender, pelo amor de Deus. O professor, aí eles saíram da esquerda. É a mesma coisa? Começa com 90, 180. Lembra-se que ele estava saindo para a direita, certo? Que a gente estava no Certo. hemisfério sul, que é o que a gente usa no Brasil. Aham. Se ele está saindo do lado esquerdo, ele vai sair do norte para o lado esquerdo. Então ele vai ter uma direção oposta do que ele tinha anteriormente. Mas aí os ângulos não mudam, né? Fica 90, 90, 90, 90, né? Cada quadrante sempre tem 90 graus. Mas a entendi. única coisa que vai mudar é o sentido do azimuth que está saindo para o outro lado agora. Só a direção dele. Isso. Primeiro já está pronto, 164 e Vale 55. passar cola, hein? Não vale passar cola. Vamos fazer juntos primeiro? Vamos sim. Você não pode ser topógrafo. Quem que é topógrafo? Esse que tá falando aí. Olha só, quebrando as pernas do professor. Professor, vou emprestar o livro para você hoje novamente. Você quer? Desculpa, eu não estou conseguindo ouvir. Quem está Você falando? quer o livro emprestado novamente? Olha lá, Quem está falando, perdão? É o Antero. é o Antero, dono do Olha. livro, aquele livro bom lá. O Antero que veio com o livro. O livro pronto não vale, Antero. Então. É isso que eu falei, ele é topógrafo. Ó, vou Tranquilo, colocar aqui a linha na horizontal, na vertical. Opa, saiu. Fazer o primeiro com vocês. No caderno vocês fazem mais bonitinho, com compasso, com a caligrafia técnica.
É que aqui não tem muito jeito. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Felipe. Você falou que era para nós entregar. Não vou precisar mais entregar? Então, eu queria que vocês entregassem, mas como a gente entrou em quarentena, não deu para recolher. Então, o que eu fiz? Ao invés de dar pontuação para vocês nesse exercício, eu preferi lançar pontuação pelo AVA de quem está participando das aulas. Então, o ideal é que vocês mantenham sempre as aulas em dia, que não deixem as aulas passar, tipo a pré-aula, pós-aula, sempre acessa tudo que você puder, para que na hora que eu for computar a nota, eu veja que você está participando do AVA. Então, voltando lá que no o trabalho desenho. era 600 pontos. Você só me deu Oi? 500, hein? Você falou que o trabalho era 600 pontos. Você só me deu 500, hein? Calma, você ainda vai ter um bimestre todo para tirar essa pontuação acessando o AVA. Você falou que o trabalho era 600 pontos. Só me deu 500. O trabalho, não é? Não, mas a nota máxima que eu lancei no AVA, no portal, foi de 500 mesmo. Mas o que eu vou fazer? Esses outros 500 pontos que eu vou lançar, eu vou acompanhando vocês pelo AVA. Então, vocês vão ter mais 500 pontos aí. Felipe, Oi? aquele resumo lá que você falou para fazer de trabalho, que eu iria entregar, eu acabei não entregando devido à quarentena. O que faz com ele? Então, quem não entregou, o pessoal guarda. Eu deixei todos no meu armário. Não consegui voltar para a faculdade para retirá-los de lá. Se a gente voltar a tempo de ter aula presencial, eu vou considerar esses trabalhos para uma pontuação futura. Mas se a gente não voltar a tempo, infelizmente eu tenho que dar a pontuação para vocês pelo AVA. Então, esse ângulo aqui, saindo do sul... Eu tô sem meu AVA até agora, mano. Eles não conseguiram alterar minha grade ainda. Quem tá sem acesso ao AVA? Eu também. Eu, Eita, Júlio. pessoal. Júlio. Tô. Agora. Não sei, eles não estão conseguindo alterar minha grade. Vocês conseguiram falar com o Nelson? Eu falei. Ele tá vendo. Eu também tô falando com o Nelson. Tá difícil. Mas não desiste, não. Ele vai conseguir atender todo mundo. Aqui tá meio complicado porque ele tá cheio de coisa também fazendo. Então, vou fazer o seguinte para resolver esse exercício. Todo mundo tá enxergando a minha tela? Uhum. Esse rumo, ele saía do sul e ele ia para o oeste. E esse ângulo, ele era um ângulo de quantos graus? 15 graus e 5 minutos. Não era isso? Se meu azimuth agora está saindo para a esquerda, ou seja, ele está lá no hemisfério norte, eu vou ter... Professor, não consigo ver sua tela. Mas alguém não está enxergando? Estou enxergando de boa. Você está pelo computador ou pelo celular? Para mim tá bom também. Não, eu tô enxergando. Eu não. Quem que não está enxergando? Computador. Não, quem que não está enxergando? Eu, Rejane. Rejane, peraí, eu vou tentar tirar e colocar de novo. Eu, a Rejane. Não tô vendo. Vou compartilhar de novo. Consegue agora? Tá bom. Foi? Consegue enxergar a tela, não? Não, mas eu acho que é a minha internet, então. Não sei. Entendi. Ó, não. Aqui, tá, a gente tá fazendo... no mesmo exercício anterior. O bom é que, assim, essas aulas elas vão ficar gravadas. Depois, se você tiver alguma dúvida, você pode ir lá no AVA, aí você acessa essa aula, e aí você consegue resolver, voltar, ir para frente, quantas vezes você quiser. Vou disponibilizar lá para vocês. Pode ser? Tá bom. Beleza. Então, ó, se eu tô saindo agora do lado esquerdo... Pode, tá bom, então. Perfeito. Se meu azimuth agora tá saindo do lado esquerdo, eu venho aqui dele do norte pro oeste. Lembrando que se eu tô aqui no segundo quadrante, quantos graus eu tenho aqui? 90. E agora eu tenho que sair do oeste sentido o meu rumo. Ou seja, eu tenho 180 graus menos 15 graus e 5 minutos.
Qual que é o ângulo desse azimuth, então? 180 menos 15 dá 165, só que menos 5 minutos, 164 graus e 55 minutos. É isso? Professor, você pode repetir, por favor? Claro. Como que eu cheguei nesse número? O meu rumo, ele saía do sul para o oeste. Pessoal, eu pedi só para vocês desligarem o microfone. Se vocês puderem desligar o microfone. Cadê? Tá. Saía do sul, sentido oeste, com 15 graus e 5 minutos. Para eu tirar um azimuth saindo do norte, lá no hemisfério norte, ele vai sair pelo lado esquerdo. Então, ele pegaria o segundo quadrante, que tem aqui 90 graus, e para ele chegar na linha desse rumo, ele teria mais 90 menos esse ângulo do rumo. Concorda comigo? Então, seria 180 menos 15,05. 180 menos 15 vai dar ali 165. Menos 5 minutos, 154 graus e 55 minutos. Sim? Sim, professor, entendi. Perfeito. Então, para vocês completarem essa tabelinha para mim, fazendo sempre os desenhos do caderno, porque se eu passar alguma conversão na prova, eu vou pedir o desenho para vocês não se perderem, porque às vezes você fala, não, eu sei fazer. Aí você não faz o desenho, depois você faz tudo o contrário. Então, você faz o desenho de um por um e vai preenchendo a tabelinha para você estudar em casa. Tudo. Todo mundo me enxerga? Sim, professor. Então, é o seguinte, vocês têm uma atividade para fazer. Nas próximas aulas, a gente entraria em rumo e azimuth, só que a gente já está vendo isso. Então, o que Melhor eu tô pensando professor da Anguera. Opa, obrigado, hein? O que eu estou pensando em fazer? Estou pensando da gente fazer uma simulação de um projeto topográfico. E aí eu faria aqui, ia evoluindo o projeto e vocês acompanhando comigo. O que vocês acham? Ótimo. Bacana, então. Então, na semana que vem, a gente faz uma simulação de um projeto. Beleza? Firmeza, professor. Ok, então, professor. A aula de hoje é essa, ela foi gravada, eu vou postar tudo no portal para vocês terem acesso quantas vezes vocês quiserem. E os alunos que ficaram sem pontuação lá no AVA, que é o Omar, quem mais? Tinha mais 3 alunos. Professor. É o Gilmar, o Guilherme e a Patrícia. Aí vocês ficam depois na hora que eu encerrar a gravação para a gente corrigir. Quem estava falando? A Celina? Só para você voltar um pouquinho a tela daquele exercício para eu tirar um print para eu fazer. Por favor. Ele vai postar a aula. Mas eu não tenho aula. Desculpa, perdão. Professor, passa seu e-mail também pra gente manda os links, ou se não pra pessoa. Quando eu postar no AVA, um pode pegar o link de lá e compartilhar para todo mundo. Beleza. Pronto, professor, pode tirar se quiser. Tá. Aí vocês vão mandando no grupo de vocês. Beleza. É verdade. Pode ser? Pode. Quando subir o AVA de quem está sem AVA, vocês falam comigo no início da aula para a gente corrigir as pontuações, tá? Tá. Beleza, então, galera. Tá bom. Galera, foi muito bom falar com vocês. Na sexta-feira que vem, nesse mesmo bate-canal, nessa mesma bate-hora, a gente está aqui de novo. Fechou. Fechou? Se cuidem. Evitem de sair caso não for necessário. Mas semana que vem é feriado, professor. Então nós estamos livres semana que vem? Que Deus abençoe. Estamos, Semana Santa. Sexta-feira Santa, né? Sexta a gente se vê, pode ser? Fechou. Tudo bem.
Então tá bom. A próxima sexta, então, a gente faz a simulação do projeto. Beleza, professor. Beleza. Tchau, galera. Fiquem com Deus. Falou, tchau, tchau. Para você que pode ficar em casa, bom descanso, professor. Tomara que até lá tenha voltado. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, galera. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Até mais. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Professor, boa noite. Estou entrando na sala agora. E agora que tô